Olá pessoal, bem-vindos ao 10º vídeo de resolução da nossa atividade 1. Então nós vamos neste vídeo resolver a planilha 10. Nós temos várias formas de resolver isso aqui, tá? O que nós queremos? Nós queremos o valor da venda, né? Ou esse valor que está aqui relacionado ao nome do vendedor. Então, no caso da Vanessa, fevereiro. Então eu quero pegar o valor da Vanessa em fevereiro, que seria 139. Tá? Então vamos resolver a primeira forma, que eu acho que é a mais comum que que a maioria do pessoal iria optar, que é usando a função índice corresp. Tá? Só que antes eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma validação de dados aqui, para nós selecionarmos o vendedor, e uma validação de dados aqui para nós selecionarmos o mês. Eu poderia dar nome para isso, tá? Eu vou dar nome para isso aqui, para não precisar ficar selecionando lá na validação de dados. Então, eu vou selecionar esse intervalo e vou fazer Ctrl Shift F3 para dizer que o nome está na linha superior, que é o vendedor. E vou clicar em OK. Se eu for aqui na minha caixinha de nome, eu já tenho agora um intervalo vendedor. E esse intervalo aqui, Ctrl Shift seta para o lado para selecionar todos os meses. Como eu não tenho nome em lugar nenhum, eu vou chamar de meses. Mês. Oh, meu Deus do céu. Meses. Isso aí, tá lá. Então aqui eu vou aplicar a validação de dados. Então vou lá na guia dados, validação de dados, vou dizer que eu quero uma lista. E essa lista, F3 para invocar um nome, eu quero a lista de vendedor. Ok. E aqui para o mês, vou lá na validação de dados, é uma lista, invocar com F3, eu quero meses. Ok. Pronto, agora eu já posso então selecionar através de uma validação de dados os vendedores. Tá? Vou pegar o primeiro aqui, para a gente ficar mais fácil a nossa conferência. E aqui então agora eu vou usar a função para trazer o valor da venda do vendedor Aline e do mês de janeiro, que deve dar 956. Então a primeira coisa que eu vou fazer é criar a função índice e vou selecionar todo o intervalo. Pronto, está lá. Como eu não vou arrastar para lugar nenhum, eu não vou me preocupar com travamento, ponto e vírgula. O segundo argumento que a função índice pede para mim é o número da linha. Qual é a linha que eu quero? Então, a linha eu não sei, né? Eu vou procurar através do vendedor. Então, vou procurar corresp. Qual vai ser a minha referência? Vai ser o vendedor. Ponto e vírgula. Onde que eu vou achar vendedores? Então, como a minha seleção do índice começou na linha 7, o meu intervalo de procura vai começar na linha 7. Que se a Aline achar na 1, vai ser a linha 1 desse meu índice, tá? Começou na linha 7. Legal. Ponto e vírgula 0, que eu quero exatamente igual. E agora eu vou informar qual é a coluna. Qual é a coluna que eu quero? Então, corresp vai ser o responsável por achar essa coluna. Baseado em quem? No mês, que está aqui na C3. Ponto e vírgula. Onde que eu vou achar? Eu vou achar aqui nos meses, né? Então, eu vou digitar meses. Está lá, meses, 0. Fecho parênteses do corresp, fecho parênteses do índice e eu tenho o valor de 956. Se eu mudar o vendedor, vou mudar ali para a Paloma. Paloma, 876. Vou mudar o mês, pegar março, 937. Então a Paloma em março, 937. Legal. Agora eu vou usar uma outra função que eu creio que é pouco usada pelo pessoal por não conhecer muito, tá? esse recurso dessa função, mas é uma função fantástica, gente. Primeira coisa que eu tenho que saber é o seguinte: em que linha está a Paloma? Então eu já sei que eu posso usar o corresp. Em qual coluna está o mês? Eu já sei que eu posso usar o corresp. Sabendo que eu posso já saber o nome da posição, então o que eu vou fazer, gente? Eu vou simplesmente deslocar o valor a partir de uma célula, tá? Então eu vou usar aqui a função desloque
E a partir de qual célula eu vou deslocar? Eu vou deslocar aqui a partir da célula B6. Por que da célula B6? Porque pensa o seguinte, se eu achar a Aline está na primeira posição dessa minha matriz de vendedores, certo? Então vai dar 1. Se eu deslocar uma linha para baixo aqui, vai aparecer a Aline. E se eu selecionar aqui o mês de janeiro, janeiro vai dar 1 nessa minha lista de meses. Se eu deslocar uma linha para baixo e uma linha para a direita, uma coluna para a direita, eu vou ter o 956. Então eu vou usar o CORRESP para deslocar a partir da linha B6. Então, CORRESP. Então, a primeira coisa, primeiro vamos lembrar aqui, ó, o que ele pede? Ó, referência, o desloque, tá? Referência ao B6. E aqui quantas linhas eu quero deslocar, então por isso que eu vou usar o CORRESP aqui. Quem vai ditar quantas linhas eu desloco, que está na vertical aqui, é o vendedor. E quem vai ditar, quem vai deslocar as colunas é o mês. Então eu vou começar procurando o vendedor Paloma. Onde que eu vou procurar? Em vendedor, certo? 0, 0. Ponto e vírgula. Agora eu vou dizer para o desloque quantas colunas eu vou deslocar. Vou dizer isso usando o CORRESP da procura do mês. Onde que eu vou procurar? Em meses. Está lá, 0, 0. Fecho parênteses do desloque. E eu tenho o mesmo valor. Tá? Então, o desloque ajuda muito nisso aqui. Tem gente que usa desloque só para criar intervalo, o nome de intervalo dinâmico, né? Mas o desloque é fantástico, gente. É uma funçãozinha muito boa. É uma baita numa função, tá? Ajuda muito. Outra forma que eu tenho como fazer isso aqui, gente, é usando o operador de interseção, tá? Eu posso, então, operador de interseção, lembra que é o espaço, né? Eu posso dizer, eu digo um intervalo em x, um intervalo em y, e aquele que cruzar é o valor que eu quero. Só que para fazer isso, o que eu vou fazer? Primeiro eu vou criar nomes para todo esse intervalo aqui para os vendedores, tá? Vocês já vão entender por quê. Olha só. Então criei nomes aqui. Vou fazer agora o Ctrl Shift F3 para usar o quê? Essa linha toda aqui, ó, até lá dezembro, vai se chamar Aline, porque eu vou usar o nome que está na coluna esquerda. Essa linha 8 aqui de janeiro até dezembro vai se chamar Cláudio, e assim por diante. Tá? Clicar em OK, vamos confirmar. Olha só, se eu pegar aqui o Cláudio, ele selecionou desde janeiro até dezembro. Legal. Agora, o que acontece? Se eu pegar aqui o mês de março, vou clicar no Ctrl e selecionar o mês de março. Ó. Os valores que coincidem aqui, ó, que estão dentro dos dois conjuntos, a teoria dos conjuntos, né? Então tem um conjunto em X, um conjunto em Y. E eles se cruzam aqui no 223. Então esse valor 223 é que me interessa se fosse esse vendedor Cláudio do mês de março, tá? Então eu vou criar agora os nomes para os meses. Então eu vou selecionar janeiro, Ctrl Shift 7 para o lado, Ctrl Shift 7 para baixo. E para criar os nomes de forma dinâmica, Ctrl Shift F3, vou dizer que os nomes estão na linha superior. Tá lá. Então se eu olhar aqui agora, eu tenho aqui, ó, março, eu tenho essa lista, certo? E eu tenho também a Paloma. Então eu vou pegar aqui. Então se eu olhar nessa minha interseção desses dois conjuntos, o valor que é comum aos dois conjuntos é 937. E é isso que eu quero que apareça lá, gente. Então, para realizar essa tarefa, o que eu vou fazer? Vou usar a função indireto, tá? Como é que funciona a função indireto, gente? Deixa eu colocar aqui um valorzinho aqui, ó. Se eu colocar aqui igual B3, o que acontece? Ele traz diretamente o valor que está na célula B3, que é Paloma. Legal. Agora, se eu pegar e disser assim, ó, vou digitar aqui B3, B3, e vou dizer para ele trazer igual indireto, indireto, o que tem na célula B3. O que ele vai trazer para mim? Ele vai trazer indiretamente através da célula B1, da célula E1, o que tem na célula B3. Trouxe lá, Paloma. Tá? Então, eu posso trazer um intervalo, então, igual. Se eu selecionar várias células aqui, o que vai acontecer? Ele traz ali para mim os valores, tá? Diretamente.
Mas eu também posso, em vez de dizer um intervalo, eu posso ter um nome do intervalo, né? Então, igual indireto. Se eu selecionar o nome dessa célula aqui, vai ser o quê? Um nome de vendedores. Tá lá, ele trouxe vendedores, Aline, papapá, tá? Isso é função indireta. Não se preocupe se no seu não está acontecendo isso, tá? Se você usa uma versão não tão atualizada, o seu Excel não tem o recurso despejar, que é esse meu aqui. Então, é isso que a função indireto faz. Ela traz indiretamente, através de um nome de um intervalo ou de um intervalo referenciado pelo endereço, aquilo que tem naquele intervalo. Então, olha só, igual indireto, vou selecionar a célula B3, fecho o parênteses do indireto e agora vou usar o operador de interseção, que é o espaço. E vou colocar aqui indireto o mês que eu quero, certo? Isso o que vai acontecer? Vai criar uma matriz aqui da Paloma, vou selecionar só até aqui, mas vai até dezembro, né? E uma matriz de maio. Isso que ele fez. O que eu tenho de comum entre esses dois conjuntos? Esse da Paloma e de maio? Eu tenho 207. E foi exatamente isso que ele fez, tá? Trouxe o valor que está ali. Então eu consigo trazer um valor sem usar função nenhuma. Eu não usei função, eu só usei função indireto, né, para trazer os nomes. Mas eu poderia, cruzando os valores aqui, eu usei o nome para facilitar, para não precisar ficar alterando cada vez a referência. Eu usei isso aqui e ele trouxe o valor para mim. Então é um recurso bem interessante. Eu poderia usar várias outras situações, a gente daria para usar o PROC-X para trazer o número da linha. O PROC-X consegue trazer qual é o número da linha, então tem muitos recursos que daria para usar. Eu apresentei 3 aqui para vocês terem uma ideia e vocês vão fuçando, né? Então eu jogo um desafio para vocês aí, tentem resolver essa situação com o PROC-X e coloquem aí nos comentários ou no nosso grupo de tira dúvida dos alunos lá, se você conseguiu e qual foi a dificuldade que teve, ou se foi fácil de fazer com o PROC-X. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.